Saudações aos entusiastas do esporte a motor, este é o GP Total. Desde 2001, no endereço gptotal.com.br, há muito tempo nas redes sociais. Agora vocês podem conferir o nosso conteúdo aqui em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vamos à pauta de hoje, o madrugado GP da China. Para quem ficou acordado, para quem viu o VT depois, pôde acompanhar aí mais uma vitória de Verstappen, mais várias coisas que a gente separou aqui para a gente poder falar sobre essa corrida, mais uma aí da temporada 2024. Meu nome é Lucas Giavone, transmito aqui da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo, e conto no episódio de hoje com a presença dos meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, e meu querido amigo Mário Salustiano, pernambucano, que está na querida capital paulista, São Paulo. Boa noite para vocês. Grande Prêmio da China. O Max Verstappen não é nenhuma novidade para ninguém, né? Para quem pôde aí, acho que foi o pior horário possível, que era a transmissão começava às 3h30 para a corrida começar às 4, aí fica aquela dúvida cruel, né? Faz assim, você fica até aquele horário e vai dormir depois, ou você dorme mais cedo e tenta acordar, aí acorda estragado, né? Eu acho que pode ser, acho que a nossa análise sobre o GP da China já pode começar pelo que você pode fazer, João, sobre esse horário que era muito inglório. Mas a gente vai falar do GP da China, vai falar de sprint, vamos falar de Aston Martin, Ferrari, Red Bull e tudo mais. Boa noite a vocês dois. João Carlos Viana, como é que você se virou na madrugada para assistir o GP? Boa noite, Lucas. Boa noite, Salô. Boa noite quem nos assiste, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do que você está vendo esse vídeo. Cara, eu tenho a Sky justamente para poder gravar as corridas de madrugada, só por causa disso. Aí coloquei para gravar, assisti de manhãzinha cedo, acordei bem cedinho para fazer, ver toda a corrida, ver as notícias que veio logo depois. E foi assim, que o cara acordar 4 da manhã e assistir, e eu dormi depois, não tenho mais, não dá mais não. E a corrida foi o mesmo script de sempre, né? Max largando na pole, fazendo uma boa largada e abraço pro gaiteiro. A verdade foi essa, como sempre, e é ao mesmo tempo impressionante e assustador como o Verstappen tornou a Fórmula 1. Até dar um pequeno spoiler aqui sobre a coluna de amanhã do GP Total. Ele parece que está pilotando no modo fácil. Ele comprou o F1 2024 e está correndo no modo fácil. Só que nesse modo fácil ele está correndo contra os melhores pilotos da atualidade. Ele não está empurrando o dedo na ladeira. Ele está disputando corrida com o Hamilton, que a gente vai falar um pouquinho, apesar de que o Hamilton 2024, mas é um cara que é campeão, mais de 100 vitórias, mais de 100 poles. Alonso, que é um cara que os números mentem, mas o cara é genial. E fora pelos que venceram corrida, como o próprio Pérez, Sainz, Leclerc. Então, o Verstappen ele tem ele tem uma concorrência boa. Ele não está tão mal acompanhado esse ano. É que ele faz tudo tornar muito fácil. Lógico, a Red Bull construiu um super carro, o RB20, mas ainda assim é impressionante como o Verstappen torna as vitórias dele fácil, né? E sobre a corrida em si, a corrida na China, né, depois de 5 anos de ausência, foi até a melhorzinha em 2024, em termos de disputas do segundo lugar para trás. Né? Tivemos 2 safety cars durante a corrida, então foi uma Isso corrida ajudou um pouquinho, movimentada, né? Deu uma alto desgaste de embaralhada nas pneus, coisas. e isso, alto desgaste de pneu, e o safety car embaralhou, tanto que se não fosse o safety car, o Norris não teria separado a dupla da Red Bull. Se tudo ocorresse de forma natural, seria uma dobradinha da Red Bull fácil, mas o safety car acabou embaralhando um pouquinho, o Lando Norris apareceu ali no meio. Então foi uma corrida interessante, do segundo lugar para trás, né? Teve muitas histórias, mas a grande história que está sendo contada é a que o Verstappen fazendo. Eu falei, é impressionante, mas também é assustador como ele, pô, e é aquela história, a gente sempre torce, tomara que chova para a corrida ser melhor.
e de repente tem um vencedor diferente. Eu não, sinceramente, se chovesse, eu apostaria minhas fichas no Max Verstappen, porque ele é superior na chuva também. Mário Salustiano, meu amigo, meu boa noite. E a minha pergunta é muito simples. Resta alguma dúvida sobre o título do Max Verstappen, tetracampeonato, etc e tal? Como é que você está enxergando a Fórmula 1 2024, meu amigo? Boa noite. Olá, Lucas. Olá, João. Olá a todo o pessoal que está aqui nos prestigiando com sua audiência. Dúvida a gente só pode ter em qual GP ele vai fechar a fatura. Só se acontecer algo de forma extremamente forte, porque como o João já bem pontuou, o Max ele atingiu um grau de, digamos assim, de domínio sobre o que está acontecendo, que parece, como o João fala, que ele entrou num modo fácil. E quando a gente está, pelo menos quando eu estou avaliando o que está acontecendo, ele, de fato, ele e a equipe estão conseguindo agora dosar o ritmo de prova para que ele chegue numa quantidade de segundos que seja muito confortável para, digamos assim, contornar qualquer imprevisto e, ao mesmo tempo, não está abrindo aquilo que aparentemente o carro é capaz, na mão dele, de entregar. Até em relação, veja só, se a gente pegar o que aconteceu na corrida sprint, ele praticamente ele passa o Hamilton na metade da corrida e abriu mais de 12 segundos, se a memória não estiver falhando. Isso Ele mesmo. abriu um tempo muito 13 segundos alto aqui. para Foram 19 poucas voltas. A voltas. sprint teve 19 voltas. Ele abriu 13 Ele, segundos a partir do momento que ele passou o Hamilton. E foi e na foi o metade quê? da. Pela volta, foi na volta Foi bem na 9, metade. se é mesmo. Se não foi Isso. foi na 9, foi um É, pouquinho antes disso, mas por isso. ali. E aí, quando a gente vem para o GP, teve os dois safety car. Ele, na verdade, ele abre, foi aí na faixa de 12 a 14 segundos para o Norris, também numa quantidade de voltas, tipo, fez 10 entre 12 a 15 voltas para abrir essa distância. E aí, quando a gente olha o domínio, o Pérez, esse ano, me parece que ele está mais sereno em relação à situação, não saiu prometendo aquela coisa de vou brigar pelo título, ele entendeu o papel dele. Eu já estou imaginando o Pérez daqui a alguns anos, quando a gente rever a história desse período, a gente vai poder fazer eu estou fazendo já um paralelo. O Pérez hoje está agindo muito parecido com o Berger quando correu com Senna em 91, 90, 90, 91. 91. É. É isso E mesmo. o Berger chegou e disse: Cara, esse cara é de outro planeta, eu não tenho condição de igualar o que ele faz, ele é o melhor, eu vou fazer o meu melhor. É o que o Pérez está fazendo. Deve já estar pensando aí na perspectiva de renovar contrato. E, e é interessante que ele foi duas vezes terceiro esse fim de semana, tanto na sprint quanto na corrida principal. Ambas as situações, na corrida sprint, na minha visão, ele adotou uma tática conservadora, porque quando ele chega no terceiro lugar, para ele chegar no Hamilton e passar, ele teria que ter forçado o carro. Mas hoje os pilotos têm que entrar naquela de poupar o equipamento para que o motor dure 7, 8 GPs. E na corrida de domingo, ele, nas duas vezes que houve o safety car, ele teve que fazer aquele papel de escudeiro e entrar em segundo. Aliás, o que a Red Bull fez, não uma, duas vezes. Quer dizer, o Pérez chega em terceiro no GP, mas claramente ele teve que duas vezes correr atrás do prejuízo em função da parada em que ele ficou comboiando o Max. Agora, aí eu devolvo para vocês também comentarem um pouco, hein? Que duas paradas foi aquela que a Red Bull fez. Nossa, para essa equipe errar, eles vão precisar fazer agora três paradas, ou seja, botar três carros, botar um carro a mais para parar A ali, para Sauber ia errar. gostar muito desse tipo de mãozinha, Oh, porque, afinal de contas, cada
42 pits da Red Bull, a Sauber faz um nesse ano. Essa está sendo mais ou menos a Olha, média. Agora, se é para a Né? gente tirar onda, se é para tirar onda, eu descobri qual é o ponto que está envolvendo a Sauber. É que os atuais mecânicos da Sauber de pit stop são netos dos mecânicos que faziam pit stop da Alfa Romeo na década de 50, tá? Eles estão tentando só repetir o tempo que os avós faziam na época. A meta tá lá embaixo, né? Então tá tudo é, certo, tá tudo agora tranquilo. Salu, só discordo um pouquinho sobre o Pérez. Não vou nem discordar que ele tá fazendo uma ótima, assim, uma ótima não, uma boa temporada. Ele tá fazendo é, literalmente sendo um Berger de 90, né? Ele viu que não, ele percebeu que não consegue é, igualar o Verstappen, vamos fazer o que dá. Mas eu acho que ele deu duas pipocadas, tanto em Melbourne, principalmente em Berman, que teve a desculpa do assoalho quebrado, e na China, porque em Xangai ele ultrapassou o Leclerc, só que ele claramente ficou sem pneus para ir para cima do Norris e ficou ali, entendeu? Eu achei um pouquinho uma pipocada, tipo o Thiago Galhardo batendo pênalti. Então, tudo bem, tá fazendo uma temporada superior a 2023, o Checo Pérez. Ele tá louco para renovar o contrato, apesar de que a Red Bull não esconde ninguém, tá conversando com meio grid. Hoje o Helmut Marko falou no Nando Norris do Oscar Piastri, inclusive, mas o Checo tá fazendo uma temporada legal, tá? Mas eu achei essas pipocadas, e eu acho que ele deu uma pipocada em Xangai, não pega muito bem para ele, né? Para essa renovação de contrato. Apesar de que, como a gente já falou em outras oportunidades aqui, no GP Total, a Red Bull talvez precise de um Pérez para ser um piloto. É um cara sem muita ambição, já é um cara experiente, um cara que tem capacidade de trazer pontos, já foi vice-campeão, deve ser vice-campeão novamente. Então, acredito que o Pérez seja o piloto ideal para a Red Bull no momento, né? Não vai encher o saco do Max, mas essas pipocadas que não é legal para o Tcheco. Alguns pontos Eu, aí eu, para eu se concordo. considerar. Ainda voltando na questão do sprint race, é legal a gente também pontuar que o Verstappen teve problema de bateria no começo da sprint. Que ele até falou pelo rádio, minha bateria está morta, battery's dead, que é o termo que eles usam para isso. Ele fez uns ajustes no volante e a partir daí ele começou a voar e passa todo mundo e ganha a sprint com facilidade, o que até nos leva à ideia de falar assim, olha, para a gente terminar o domínio do Max Verstappen, basta uma bateria morta, que aí a gente tem uma competitividade para a Tem mais temporada chance. 2024. Né? Quanto ao Pérez, sim, eu concordo que ele girou o modo Berger e assim, ele está fazendo de tudo, por mais que existam aí alguns pontos em que ele poderia ter um protagonismo maior, ele avançar mais, ele colocou um aspecto de regularidade que ele não teve em 2023, em que é melhor ele pegar um terceiro lugar burocrático do que tentar forçar para cima de um Norris ou de um Hamilton lá no sprint e cometer alguma bobagem, esfarelar o carro e acabar com isso perdendo mais pontos do que ele poderia ganhar, mantendo as posições que ele está conquistando. Em condições normais de temperatura e pressão, ele vai ser vice-campeão, o que também está dentro do que a Red Bull espera dele, de uma maneira bem mais tranquila do que foi 2023, e nesse aspecto ele fica mais tranquilo para uma renovação. Claro que sim, a Red Bull está conversando com algumas pessoas do grid, mas a gente tem que lembrar também que as ameaças internas praticamente não existem mais. O Tsunoda, apesar de estar numa temporada que parece ser a melhor dele, ele não seria um cara a fazer melhor do que o Pérez está fazendo atualmente na Red Bull, e não consigo enxergar dessa forma, por mais que o Tsunoda tenha tido um começo de ano mais destacado do que as temporadas anteriores dele, todas as outras anteriores até então. E o Daniel Ricciardo, a gente já vai falar um pouco mais dele, mas é que ele também hoje definitivamente não se apresenta como uma ameaça interna no universo Red Bull para tomar esse assento
do Pérez para 2025. Eu acho Fernando que eu Alonso, que concordo era com o um player Tsunoda. muito forte, já também renovou com a Aston Martin. João, o que você fala do Tsunoda? Não, desculpa te interromper, Lucas. Eu acho que o Tsunoda tem um outro fator importante nesse tabuleiro. Ele é um piloto Honda. Ele é um piloto E, Honda, ele pode e, mais para e- frente ser um caso para Aston Martin e tudo mais, sim. exatamente, não para Red Bull. Tem esse Uhum. lado também. Sim, sim, tem essa questão também. Para a gente falar um pouco mais, avançar aqui na nossa pauta, queria perguntar para vocês sobre o desempenho da Ferrari e da McLaren, porque a McLaren me pareceu ter tido um desempenho superior. Foi mais fácil a McLaren chegar na Ferrari para uma disputa de segundo lugar do que qualquer uma, e nesse caso a Ferrari tinha sido até então a segunda força destacada nesta temporada, de poder chegar e ameaçar a Red Bull. Queria as considerações de vocês sobre o desempenho da Ferrari, que foi mal na qualificação, aparentemente não tinha um carro bom para qualificar, e isso acabou prejudicando o andamento da Ferrari na corrida, porque ela ficou com um posicionamento um pouco mais para trás, teve que remar para conseguir resultados, enquanto a McLaren, principalmente o Norris, mostrou um ritmo de prova muito interessante, a ponto de não ser ameaçado de seu segundo lugar pela Ferrari, mesmo com aquela espalhada de farofa que ele deu no comecinho da corrida. Considerações de vocês aí sobre McLaren e Ferrari. Bom, a Ferrari me parece o seguinte, que ela está atingindo um platô de desenvolvimento muito rápido. A, a gente está ainda praticamente em início de campeonato. E eu tô achando que o comunicado do Hamilton, daqui a um tempo, a gente vai ver alguns desdobramentos e a gente eu tenho muito um modelo de raciocínio que alguns fatos, para eles serem bem avaliados, a gente já precisa ter o contexto histórico acontecido e ter acontecido um hiato de tempo para a gente fazer uma boa análise. Daqui a uns anos, a gente vai perceber que o comunicado do Hamilton vai ter uma série de consequências nesse ano e no próximo ano, a meu ver, e um deles é o que está acontecendo com a dupla de pilotos da Ferrari. Carlos Sainz está correndo para ele, ele não corre mais para a equipe. E o Fato. Charles Leclerc, eu tenho uma ideia de que ele, desde o GP da França de 2022, quando ele saiu sozinho da pista, que ele entrou num modo emocional um pouco fragilizado. E aí, gente, olha, tá ele, tá até esse GP da China, nos 3 GPs anteriores, ele estava apanhando feio do Sainz. Só teve aquele GP que o Sainz não correu, e esse GP agora ele apontou com um desempenho Foi o melhor, só que os primeiro dois do carros ano. Então. não, Foi o primeiro não, do ano não que o foram, não Leclerc foram terminou bem. à frente do Sainz, com ou sem Isso, apêndice. isso. Não foram bem. Aliás, o Sainz só perdeu a posição para o Leclerc na corrida sprint porque teve aquele toque com o Alonso que danificou o carro. Uhum. Que na sprint ele, se eu acho que se não acontece isso, ele teria chegado na frente. E isso já pode ser algo que possa ser uma consequência do ponto de vista emocional. A gente não pode esquecer que, em alguns aspectos, algumas peças que são mexidas, elas mexem um pouco com o brio e o emocional. A Ferrari, cara, contratou Lewis Hamilton com muita antecedência por um caminhão, ou vamos botar uma expressão mais atual, um jumbo cargueiro de dinheiro. O próprio Leclerc deve estar pensando, putz, esse cara vai chegar aqui para ser segundo piloto, ganhando tanto. Aí o Sainz é dispensado, sabe-se lá como o ambiente interno está sendo levado. Enfim, a Ferrari, a meu ver, ela vai perder o que seria o segundo posto dela para a McLaren. A McLaren, o ano passado, fez um segundo semestre muito bom, começou esse ano melhor do que começou o ano passado. Eu apostaria nesse momento que ela vai terminar como a segunda força.
E tem aquela torcida de todo mundo para o Norris ser, pelo menos chegar a uma primeira vitória, para não passar, porque vocês me conhecem de bastidores, né? Já sabem que eu estou rotulando o Charles Leclerc de Jean Alesi, do século XXI, e já comecei a chamar o Norris do Chris Amon do século XXI. É isso aí. Eu vejo que essas duas. Porque a gente também não deve esquecer que esse final de semana o Leclerc e o Sainz tiveram entreveros duas vezes no final de semana, Foi na mesmo. sprint e na Trocaram largada. carícias ali. E na largada, os dois falaram: perdemos espaço, terreno ali. Eles foram ultrapassar até pelo Huckenberg. Tanto que eles brigaram na primeira curva, né? E no sprint, até o Leclerc tem um rádio falando: ó, vamos conversar depois daqui. Então, assim, para mim está muito claro que o Sainz está correndo para ele mesmo. Eu sugiro nessa quinzena, né, a notícia da imprensa italiana que, inclusive, já teria até assinado com a Mercedes, não há nada confirmado ainda, né? E talvez até por isso ele já esteja se sentindo ainda mais livre. Não vou correr com esses caras, mas ele já está ganho, agora chutou o balde e bola para frente, né? Mas o Sainz está fazendo um baita trabalho, como o Saulo falou muito bem, né? O Leclerc está no modo Vettel pós-Hockenheim, acho que é 2015 ou 2016, eu não vou lembrar Um aqui pouquinho o mais ano. para frente, foi 17 ou 18 agora, mas assim, Eu foi também mais não para vou lembrar. frente. Foi que quando o Vettel bateu em Hockenheim, ele literalmente nunca mais foi o mesmo piloto. Aquele piloto, nunca mais. O Vettel, depois daquele acidente, estava liderando sozinho. Então, aquela rodada que o Leclerc, ele estava até brincando, eu e o Lucas estavam brincando, que é impossível você bater em Paul Ricard. Não, o Leclerc conseguiu bater em Paul Ricard. É verdade. Ele conseguiu bater em Paul Ricard. É verdade. Então, essa situação que o Saulo levantou, realmente vai ter várias consequências, né? É a mesma coisa do chegar um cara num time ganhando o dobro do seu salário. Ele, pô, ele vai ser meu reserva, ele vai ser o titular. Então, com certeza, o Leclerc está nessa sensação de ele. O primeiro piloto está chegando. E detalhe, teve o seu contrato renovado por muitos anos. Você vai ser o futuro da Ferrari. De repente chega o cara ganhando um bitão de dinheiro para ganhar bem mais do que ele. E quanto à McLaren, sim, o nosso Landinho já está merecendo uma vitória. Ele fez uma corrida. Não devemos esquecer que a McLaren chegou em Xangai falando: ó, vamos contornar os danos, porque essa pista não nos favorece. E o Lando Norris, e vou falar, o Lando Norris entregou bem mais do que o potencial do que o carro, do que o McLaren tinha, né? Então, o Lando Norris está fazendo uma boa temporada e, inclusive, está dando uma resposta, porque quando o Piastri venceu aquela Sprint Race, ficou aquela sensação de que o ambiente interno na McLaren talvez não esteja tão bom, talvez o Piastri tomando o espaço do Lando Norris. O Lando já está dando sua resposta, né? Botou nesse ano, apesar de que no começo, a gente tem que lembrar, no comecinho do ano, o Piastri estava na frente do Lando no campeonato, mas o Norris não já virou, como está bem na frente, e está claramente fazendo um melhor trabalho do que o Oscar Piastri. A minha pergunta era justamente essa a respeito do Piastri. A pergunta seguinte, porque a gente viu que quando a McLaren teve aquele puxão no ano passado, os dois cresceram juntos. E agora a gente consegue ver claramente o Norris alguns passos à frente do Piastri. A pergunta é a seguinte: será que já não está na hora do Piastri também mostrar resultados tão bons quanto o Norris, principalmente diante do currículo com o qual ele chegou na Fórmula 1, com a expectativa que se criou em cima dele por ele ter sido multicampeão, por onde ele passou e por ele fazer junto com o Norris uma dupla muito forte? Será que já não está na hora dele mostrar resultados tão bons quanto o do Lando? O que vocês acham É, do Piastri? Eu estou achando ele um pouco abaixo do que ele poderia ou que ele deveria mostrar, principalmente nessas últimas corridas.
como eu falei, o Lando já deu sua resposta quando o pessoal estava dizendo, ó, o Piastri está chegando, está tomando espaço do Norris, o Lando já deu sua resposta. Agora, como segundanista, o Piastri tem que dar sua resposta também. Ó, eu quero o meu espaço. E as corridas do Piastri esse ano são muito apáticas. São apáticas, são coisas burocráticas. Você vê que o Lando Norris ele está ali brigando para terceiro, quarto, quinto, e o Piastri, eu acho que foi na Austrália, a corrida da casa dele, tomou 30 segundos do Lando Norris. Então, o Piastri tem que dar sua resposta e logo. Próximo assunto. Talvez. Não, eu só ia fazer um Não, rápido fale. comentário para dar uma espécie de, vamos dizer assim, vamos dar um desconto para o Piastri, em que sentido? O ano passado, ele foi bem, eu concordo com vocês. Agora, o Lando, o ano passado, estava abaixo daquilo que a gente esperava dele. Talvez esse ano ele tenha se, digamos assim, ascendido, está entregando aquilo que a gente espera dele, e o Piastri ainda está naquele nível de aprendiz. E aí o desnível tá ficando evidente por isso, mas que o Piastri ainda, eu ainda acho que ele tem um futuro bem legal pela frente. Agora, a McLaren é que vai ter que, lá na frente, administrar duas estrelas, tá? Porque se o Mas eu Lando. acho que só acho que o Piastri, ele tem que dar. Que você falou, Salu. O Lando, ele deu a resposta, deu sua resposta, Isso, né? Quando estava duvidando dele. Agora é a vez do Piastri dar sua resposta. isso. Eu ainda, assim, deixo aqui no ar um sentimento e meio que uma aposta com vocês dois. Eu acho que o Lando Norris, quando ganhar a primeira corrida dele, a gente vai ver o cara se agigantar um pouco. Tá faltando isso para ele. Até fazendo uma comparação, vai ser bem diferente do que a gente viu com o Gasly e com o Ocon, que ambos já ganharam o seu primeiro GP, mas continuam naquele mesmo platô. Eu acho que o Norris, quando ele ganhar o primeiro GP dele, ele vai dar um salto qualitativo muito grande, porque esse peso ainda está na cabeça dele. Né? É aquela Vamos, teoria do Jack Stewart da barreira da vitória, né? Quando o piloto finalmente rompe aquilo ali, e não é porque ganhou um primeiro GP, mas porque ele consegue mentalmente tirar esse piano de cauda das costas da questão de se tornar um piloto vencedor, né? Como você muito bem ilustrou, tem alguns pilotos que eles até se tornam vencedor de GP, mas eles não tratam a vitória, né? Eles não conseguem estabelecer essa relação íntima com a vitória, né? Quando a sorte lhe sorri, quando o carro está bom, quando as circunstâncias estão favoráveis, ou com o Gasly são exemplos sim, e por enquanto eu até colocaria o Charles Leclerc nesse mesmo bolo, de cara que já ganhou, mas que ainda também não estabeleceu essa relação íntima com a vitória, que ainda está pressionado a dar mais resultados. É, Principalmente aí com essa relação que ele tem com a Ferrari, que está com essa casa toda conturbada. Vocês ilustraram muito bem como é que está a questão da Ferrari, a gente entrando, gente saindo, salário a mais, salário a menos, e um Leclerc que não está realmente no seu melhor em termos de cabeça, em termos de lidar com as circunstâncias que estão em volta dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, e esse é o próximo assunto que eu gostaria de tratar, na Mercedes, em que o Hamilton, ele sim teve seu primeiro brilhareco no ano, que foi na sprint, que ele realmente conseguiu performar bem. Aí ele cai na Q1 na qualificação no sábado, passa 1 milhão de vezes reclamando ao rádio, e fica a minha pergunta: com que Lewis Hamilton a gente está lidando agora e com que Mercedes a gente está lidando agora, depois de toda aquela de 2014 até 2020, toda aquela hegemonia suntuosa da equipe prateada. Queria que vocês comentassem um pouco sobre o Lewis Hamilton da atualidade e a Mercedes da atualidade, ambos irreconhecíveis. se o João até permitir, eu quero fazer um rápido comentário.
O Hamilton ele está vivendo uma situação inusitada na carreira dele, porque desde 2007, quando ele chegou na Fórmula 1, ele sempre sentou em carros para ganhar corrida. E para ele deve estar sendo um sentimento muito frustrante. O cara, com a bagagem que ele já tem na mão, ele senta num simulador e diz: Olha, esse carro aqui, gente, não vai prestar. E hoje é bem diferente, não é? De outras épocas, a voz do piloto para discutir esse tipo de assunto, ele é muito mais tímida. A Mercedes está conseguindo algo que, a meu ver, fantástico, assim, desculpa, inusitado. Consegue errar 3 anos seguidos, depois daquele domínio todo, sei lá o que foi que aconteceu aí. E Pedir a olha, música. a gente. E aí, para eu passar aqui Pedir a música. palavra para o João, nessa história toda, quem deve estar assim, se mordendo mesmo, é o nosso amigo, o Russell. Putz, merda, se existe uma coisa do cara chegar no lugar certo na hora errada, por enquanto está sendo ele, hein? A promessa Coitado do Jorginho. que ele chegou sendo do automobilismo inglês. Hoje a gente fala muito do Lando Norris, fala do Piastri, e o George Russell, cara, ganhou um GP, esse também ganhou uma corrida, tenta emplacar a tal barreira da vitória, mas no caso dele, até a gente pode dar o desconto que o carro realmente não Não ajuda está muito. ajudando em nada, não, É. realmente. Não. Sobre o Hamilton, o que chama minha atenção é que o Hamilton, pelos números que ele tem, ele tá no Olimpo dos gigantes da Fórmula 1. Né? Você pode não gostar dele, pode gostar, não gostar, isso aí fica de cada um. Mas o que eu não sei de comparo o Hamilton com outras lendas da Fórmula 1 é a mentalidade dele, né? Senna já passou por momentos difíceis e ele ainda entregava desempenhos acima do potencial do carro dele, assim como aconteceu com o Schumacher, aconteceu até com o Max Verstappen. No momento pré-domínio da Red Bull, ali em 2019, 2020, o Max conseguia alguns resultados surpreendentes, né? E o Hamilton, ele passou a corrida inteira reclamando do carro, dos pneus, só faltou reclamar da reboca da parafuseta da Mercedes. Foi impressionante. Então, assim, a mentalidade do Hamilton é assustador. É, assim, se eu fosse o Frederico Vasseur, eu ficaria meio assustado. Quer dizer, que se a Ferrari de repente pisa na bola em 2025, porque ele vai ter um piloto que vai passar o ano reclamando, chorando as pitangas pelo rádio. Então, assim, é muito assustador como o Hamilton ele não consegue assim lutar, ele parece estar ali só faz reclamar, um cara frustrado, um cara chato pra caramba, vamos dizer outra palavra, né? Quase Então, saiu, hein, João, João? Quase, mas não mas saiu não. João, assim, complementando o que você tá falando e está pontuando bem, eu só acrescentaria que eu acho que o que ele está fazendo é uma estratégia de caso pensado. Olha só, ele não deve estar mais participando de absolutamente nada do ponto de vista de decisões da Mercedes. É aquela coisa do tipo, ó, vai ter uma reunião aqui, ele nem é convidado. A meu ver, o fato de terem comunicado tão cedo a transferência criou um clima muito negativo. Se a gente pegar um caso anterior ao caso dele, que quem fez um anúncio assim com tanta antecedência foi o Alonso em 2005, quando disse que ia para a McLaren em 2007. Só que Alonso ganhou o campeonato em 2005 e em 2006 repetiu o feito e foi bicampeão. Então ele chegou na McLaren cheio de moral. Aí aconteceu aquelas coisas e aqui não é nem o fórum que a gente quer comentar. Só que a Mercedes já vinha com um carro com 2 anos de sucessivos erros de projeto. Isso, inclusive, deve ter sido o fator que levou Hamilton a buscar a saída, só que, estrategicamente falando, eu não vou dizer ele, porque isso não foi só ele que está envolvido nisso.
não foi um momento legal esse comunicado. E aí, para a Mercedes, com um carro errado novamente, o Hamilton ele tem que usar de alguma estratégia para se blindar, para não cair nas costas dele também o fato de que ele não ganha mais nada, né, com esse carro. Mas Essa é essa, uma mano, sensação que eu tenho, que ele está fazendo isso de cabeça pensada. Isso é uma estratégia do tipo, olha, esse carro, eu não consigo tirar desse carro, né, nada melhor do que isso. Marcelo, agora tem um pequeno porém. Quando o Hamilton estava com o contratinho renovado com a Mercedes 2022, 2023, a gente já viu esse comportamento dele. Esse comportamento. Aquela famosa corrida da Espanha de 2022, eu não me lembro o que aconteceu, ele caiu para o último, vamos abandonar para economizar motor. A Mercedes não fica aí, ele fez uma baita corrida e chegou em quarto. Então essa mentalidade do Hamilton que incomoda, entendeu? Não é tudo bem, ele pode estar pensando nisso, vou tirar o meu da reta para estar todo nas costas do Toto Wolff, que já está com um alvo nas costas porque ter conseguido perder o Hamilton, né, de forma. O Hamilton com um contrato praticamente assinado, ele perdeu o Hamilton para a Ferrari. Isso eu acho que alguns acionistas da Mercedes devem estar questionando o Toto Wolff. Então, pode ser que o Hamilton tenha realmente fazendo isso para tirar dele da reta, mas não é a primeira. Quando ele estava tudo certinho com a Mercedes, ele já vinha com esse tipo de reclamação, esse tipo de chororô via rádio. Não é a primeira vez. É isso que me incomoda. Essa mentalidade do Hamilton de ai meu Deus, é o Olha, pneu, é o vento, a, entendeu? a gente tem que, às vezes, equacionar, porque hoje o rádio está muito aberto, a gente escuta muita coisa. Eu não quero criar uma polêmica aqui, mas o Senna era um cara extremamente questionador na equipe. Eu não sei se na época dele, se ele tivesse um Ah, rádio assim, à a disposição, gente ia escutar e, muito. A gente ia escutar é, muito. A gente ia escutar assim, muito. hoje o piloto, muitas vezes, ele em reuniões fechadas, ele não tem essa voz tão ativa como a gente gostaria que tivesse. E às vezes uma estratégia com um cara que tem mais experiência, vivência e sabe como digamos assim, a engrenagem toda funciona, ele tem que aproveitar o efeito midiático. E a única hora que ele sabe que ele pode abrir a boca e sair falando e a equipe não vai, entre aspas, filtrar o que ele fala, é o rádio, porque é a FIA que controla o rádio. A Liberty, né, solta o que quer no ar. E, aliás, acaba sendo, como é, o tempero de uma corrida onde ninguém aponta o Max Verstappen, que tipo assim, está correndo sozinho lá na frente. Vamos ver o chororô do Hamilton aí, que é a emoção que nos Não, resta. sim, com certeza deve ter os pilotos choramingando, mas o Hamilton, pelo que ele já fez, de repente, se ele canalizasse essa frustração e fazer um trabalho melhor, até mesmo parecido com o do Russell, que ele está abaixo do Russell no campeonato, e em desempenho também, talvez ele tem condição de fazer isso. Não, ele fica canalizando em, ai meu Deus, ouvido de o azar, entendeu? Isso que incomoda. Porque não adianta nada ele falar no rádio e falar que o carro é uma porcaria se o George Russell tira um pouquinho mais de desempenho que ele. Essa Isso. é a questão. Né? Se o Russell ficar sistematicamente à frente dele, o problema é o Hamilton, não é o carro. O carro é ruim igualmente para os dois. Mas se o George Russell consegue tirar mais desempenho, o problema é o Hamilton. E dentro de um ambiente que está complicado na Ferrari, complicado na Mercedes, por causa justamente dessa transferência do Hamilton anunciada tão cedo. É claro que, como foi falado, não dependia só do Hamilton a data e a liberação desse anúncio, mas de qualquer forma, isso criou um ambiente esquisito na Mercedes, criou um ambiente esquisito na Ferrari, em que as duas equipes não têm o melhor ambiente possível para trabalhar, justamente duas equipes que poderiam estar ali brigando com a Red Bull a partir do momento que suas engenharias conseguissem colocar carros melhores na pista. Então, realmente, são dois Até, inimigos a menos. A Red Bull só agradece esse tipo de movimentação. Red Bull que já teve a sua crise sim, interna. A gente viu o Marco e o Horner junto no pódio ali, um do ladinho do outro, não estavam trocando carícias, beijos e abraços
mas estavam juntos, Coisa né? fofa. Como uma forma, assim, foi uma fotografia de que falasse, olha, na Red Bull aqui tá tudo certo, a gente está se virando, tá? O problema agora é dos outros, porque a gente continua ganhando, continua massacrando, o Verstappen continua ganhando, etc, etc. Sabe que nessa história que estou falando aqui de ambiente, quem foi estrategicamente muito inteligente foi o Lawrence Stroll em fazer o Alonso renovar logo, para o Alonso sair desse turbilhão todo que está sendo essa coisa de outros assentos, principalmente o da Red Bull. O único problema do Lawrence é que ele acerta do ponto de vista de negócios, faz assim as coisas espetaculares de um lado e deixa o filho fazer as merdas do outro. Essa ele não apaga. O voivoda da Fórmula 1. Ai, Eu costumo dizer que o Lance Stroll é o único ativo que o Lawrence Stroll não conseguiu tornar lucrativo, vencedor, valorizado. Esse foi o único, porque a gente sabe, para quem é só ali rapidinho, o mundo do business e já viu alguma coisa sobre o Lawrence Stroll, sabe que ele é um empresário talentoso em pegar marcas que estão ali meio opacas, meio desvalorizadas, pegar, dar um brilho nelas, valorizar e fazer disso o bilionário que ele é atualmente. Agora, o Lance Stroll, ele insiste, investe, 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 e por enquanto ele não está conseguindo resultados. E afinal de contas, ainda vale aquela regra, quem está atrás e bate é o culpado? com certeza. O Ricardo Principalmente, até questionou isso, porque aconteceu o que aconteceu. O Lance Stroll foi lá e deu aquela pancada na traseira do Daniel Ricciardo. A gente já vai falar do Ricardo também, porque afinal de contas, quando ele mesmo não faz bobagem, fazem bobagem no lugar dele. Lance Stroll e as batidas de trânsito, gente. ali até no motivo da chacota, o cara também resolve mudar a estação FM do rádio numa corrida de Fórmula 1, não fica olhando para frente, dá nisso, né? Cara, sincero, honestamente, a gente brinca, tal, a gente vai continuar brincando, mas assim, beiro inacreditável como um cara como o Lance Stroll tá na Fórmula 1 ainda, num assento bom. Não deve esquecer, ele não tá num carro ruim, ele tá num carro que é muito bom. E como eu já falei, eu não tô advogando aqui a favor do Drogovic, porque ele é brasileiro, foi campeão. Olha, sei lá, qualquer piloto, um piloto mais ou menos faria um trabalho mais decente que o Lance Stroll faz ali. Só que é aquela história, o Stroll, a Aston Martin vive porque o Lawrence Stroll quer que o filho dele corra. Só que tá claro para todo mundo que não tem condição do Lance Stroll. É um piloto totalmente. Não tem futuro nenhum na Fórmula 1. É o que eu falo, é um voivoda. Tá ali acomodado, não vai acontecer nada. Ele pode bater à vontade durante o safety car, ele pode chegar atrás do Alonso 50 segundos à vontade, e não vai acontecer nada. Ele está ali, vai ficar ali. E assim, é uma vaga. E aquela história a equipe tenta defender o indefensável, vai punir, foi muito duro. Não, olha, 10 segundos é o mínimo que ele fez. Porque como acho que falaram que o Piastri também foi atingido, porque quando o Stroll bate no Ricardo, o Ricardo bate no Piastri, e o Piastri tem a traseira dele ficou bem destruída, ele falou essa palavra, a traseira ficou bem destruída, e não conseguiu desenvolver uma coisa que já não estava tão boa. Mas perguntaram o Piastri, você concorda, foi feito dominó? Sim, foi feito dominó, mas o único que bateu foi o Stroll. O Stroll Aproveitando, eu vou deixar aqui no ar uma brincadeira para os nossa audiência, que eu já fiz a comparação, não é, do Alesi e do Chris Amon. O Lance Stroll, ele é o Rick Von Opel dos tempos Do século modernos. XXI, do século XXI. Boa, boa, Se também o até boa. pessoal quiser saber, eu vou dar só uma dica. O pessoal vai lá num milionário que tinha uma equipe própria, anos 70, Rick Von Opel. E o Opel tem a ver com a marca dos carros, tá, gente? Quanto a Pesquisem que Lance vocês vão ver o Stroll, paralelo.
Quanto ao Lance Stroll, eu acho que existe sim uma saída honrosa do Lance Stroll da própria Aston Martin, que é o quê? É a Aston Martin virar uma equipe da WEC, porque eles têm o projeto, o Aston Martin Valkyrie, né, que foi projetado até pelo Adrian Newey, tem dedo do Newey naquele carro. A Red Bull, enquanto ainda tinha associação com a Aston Martin, ela barrou o desenvolvimento do carro, mas o carro está lá, ele pode virar um hypercar de endurance, e se o Lawrence Stroll for adiante com essa equipe, Aston Martin, de endurance, ele pode transferir o Lance Stroll para essa equipe. Seria uma saída para lá de honrosa. Ele coloca 2 pilotos cobra, né, bota, né, bons para correr com o Stroll, e aí, de repente, eles até ganham endurance e tudo mais. Le O Mans. filho vence Le Mans, vence Esse Le Mans. Daytona, sei lá o que mais. Seria uma saída para lá de honrosa para o Lance Stroll, porque criou-se esse ambiente em que ele está lá, mas é uma coisa que todo mundo enxerga como insustentável, né? Ao mesmo tempo em que o Lawrence Stroll vai ter uma saída para o filho e continuar fazendo a administração da marca Aston Martin em uma outra frente, que é a frente da WEC, da Endurance, de tentar associar os seus carros hypercar aos carros de rua. Seria uma saída. E a gente sabe que dinheiro ele tem. O problema não é realmente dinheiro, o problema é realmente acertar os ponteiros para que o Lance Stroll saia Lucas, da Fórmula 1, mas tenha uma saída honrosa diante de Lucas, tudo isso que foi feito. olha, você está dando uma ideia que o cara, inclusive, ele elevaria o valor da marca, que é o que ele sabe fazer bem, o Lawrence. Sim, Ele elevaria bem o valor da marca, porque a Aston Martin, claro, como fórmula, está em evidência, mas se a Aston Martin volta a competir no WEC, volta para Le Mans, Daytona e de repente belisca essas corridas, esse branding, usando uma expressão moderna, para a sim, venda sim. dos carros de rua vão ter muito mais apelo do que a participação na Fórmula 1, mesmo que ela se torne uma equipe vencedora e ganhe campeonatos na Fórmula 1. Arrisco esse palpite. Olha, Só se isso terminando der aqui, certo, a gente tem que fazer como é, um abaixo-assinado para o Lawrence e reconhecer e dar a tua parte merecedora desse quinhão de dinheiro que ele vai ganhar, tá? louco, você merece. Agora, só e rapidamente, só para a gente continuar aqui a nossa. Eu acho até seria bom, porque eu vejo a Aston Martin até assim, um pouquinho mais. Não sendo uma equipe tão respeitada por causa disso, que passa a sensação de ser uma equipe que é o papai colocando o filhote para correr sem condição. É uma equipe familiar, é uma bodeguinha de esquina, só que está usando o nome da Aston Martin, simplesmente, e está montando uma estrutura. O Alonso falou muito bem. Dizem que a estrutura que a Aston Martin está construindo lá em Silverstone, a antiga equipe Jordan, é uma coisa assim, top mesmo. De equipe gigante na Fórmula 1. Mas o lance está na Aston Martin, quando ele estiver lá, a equipe sempre vai ser vista como a equipe que o pai sonha ver o filho correr na Fórmula 1 e está pagando para isso e está lá. Não pega bem. A gente está enxergando, por exemplo, o quanto o Lawrence Stroll está aplicando, né, investindo no futuro de uma equipe de Fórmula 1, não só a questão de toda a estrutura que ele está criando, mas o próprio acordo com a Honda que ele conseguiu costurar e incluir o Alonso nesse acordo com a Honda, porque a gente sabe do histórico É um do feito e tanto, hein? GP2 Engine, do Alonso e tudo mais. Então, a gente consegue enxergar no Lawrence esse comprometimento de um cara, um businessman extremamente habilidoso no que ele faz e muito comprometido com essa questão da equipe. Não é aquela questão de falar assim, não, joga tudo para cima, né? De repente aquela questão de meu filho não dá certo, joga tudo para cima, vende, leiloa, entrega na mão do Michael Andretti, seja lá o que for. Não, a gente consegue enxergar um Lawrence Stroll comprometido com isso, fazendo planos de médio e longo prazo. Tem o Valkyrie lá também, sabe? Então é uma coisa que a gente vai conseguir enxergar a partir do momento que ele tiver essa infraestrutura de Aston Martin pronta
um Alonso mantido, uma Honda chegando, a gente vai ver os tentáculos dessa Aston Martin sendo ampliados, inclusive nessa ideia da WEC. Eu acredito que sim, isso vai acontecer, até porque o Valkyrie seria uma ótima base para que eles pudessem ter o Hypercar. Apesar do lance, é assim, é um baita projeto. Mas o lance passa essa descredibilidade às vezes, né? Apesar de você ter razão, Lucas, você foi perfeito. Gente, vamos falar agora de lado B, porque a gente teve. A gente tem as 5 principais equipes, né? Aston Martin, na ordem, né? Aston Martin, Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull, né? E a gente tem o lado B da Fórmula 1, porque é um abismo entre o que essas 5 equipes conseguem e as 5 equipes restantes do grid. E eu queria falar um pouco sobre a eficiência dessa turma lá do B, porque a Haas, que na pré-temporada parecia ser aquela equipe que ia passar vergonha, que fez tempos horríveis, que parecia que ia sistematicamente fechar o grid, como foi, por exemplo, alguns anos a Minardi, a Super Aguri em sua época também, por enquanto, a equipe do lado B mais eficiente da temporada. Eles chegaram 6 vezes nos pontos, o Tsunoda chegou 2 vezes pela Racing Bulls, AlphaTauri, Toro Rosso, Minardi, como queiram chamar, enquanto as outras equipes continuam no zero. A Williams continua no zero, a Alpine continua no zero, a Sauber continua no zero. Vamos falar de lado B agora, gente. A Eu, Haas ele tá fazendo um trabalho bem surpreendente, né? Com dois pilotos, assim, até meio desacreditados, né? O Nico Hülkenberg e o Kevin Sim, Magnussen já são dois pilotos que passaram dos 30, tem mais de 10 anos de Fórmula 1, e os caras estão entregando um resultado bem decente. Eu acho bem interessante o trabalho que o Komatsu está fazendo no lugar do midiático Gunther Steiner, né? E sim, a equipe mais eficiente do lado B, com vantagem. Fala, Saulo, desculpe te interromper. não, eu só ia brincar um pouco, dizendo que dessas equipes que você citou, a gente, para ser justos com quem é do lado B, a gente tem que escalar a Alpine para o lado C, que eles não merecem estar no lado B, tá? Então vamos criar mais uma subcategoria e botar esses caras no lado C, porque aí vocês vão sujar a imagem que a turma do lado B tem, tá? Botando a Alpine nesse bolo. realmente. É, É muita eu acho que incompetência. É muita incompetência, um, impressionante. é, um, é um vexame assim estrondoso. Que a gente tá, como o João já bem pontuou, né? A Haas está fazendo um trabalho bem legal. A Race Bull, tirando a questão do Ricardo, que a gente pode daqui a pouco falar um pouco, está entregando ali aquilo que se espera. A Williams está quase que catando moeda aí nas esquinas da vida. E o sargento, que já devia ter sido rebaixado para cabo e já devia ter sido rebaixado a soldado raso, só aumenta a conta da Rebaixado para funilaria. Inch. Rebaixado para Inch. É, isso. Aliás, até com relação a essa questão aí da turma do lado B, o João falou do midiático, o Gunther Steiner, a notícia que está correndo aí na boca miúda é que ele está em vias de negociar a compra da Racing Bull, inclusive como acionista. Está correndo isso aí. Vamos ver se isso aí é só fogo de palha ou se isso vai corresponder. Mas o lado B é isso, no lado C, a Alpine está um pouco aquela sensação de que alguém vai ser o último a sair e vai deixar a lâmpada acesa para estourar o orçamento junto à concessionária de energia elétrica e eles serem protestados por falta de pagamento. Porque os pilotos já estão claramente aí se mexendo, buscando alguma coisa. Até a equipe de mecânicos, eu li num noticiário em inglês, que até mecânico já está procurando emprego em outras equipes. E isso vai acabar virando um imbróglio aí para os organizadores da Fórmula 1, que ficam
não cedem um pouco a questão de entrar mais uma ou duas equipes, e aí, de repente, um fabricante do porte da Alpine pode pular fora a qualquer momento, e quem é que vai entrar no lugar, se é que existe, aí vamos ironizar um pouco, né? A possibilidade de eles voltarem para o lado B. Não tem plano B para isso, por enquanto. A Michael, oi, questão da seu Alpine Michael, olha sumido. então. A questão da Alpine, vejam só, nesse Grande Prêmio da China, eles tiveram o melhor resultado do ano, que foi um 11º lugar do Ocon. Esse foi o grande mérito da Alpine, que passou de 10º para 9º lugar, porque a Sauber, que é outro time que é um tapa-buraco, não é um time, é um tampão, foi para 10º lugar nos construtores, porque não tem um 11º lugar como o Ocon conseguiu agora. O Albon já tinha conseguido 2 11º lugares, então o Williams está em 8º, mas as três equipes, essas três últimas equipes estão zeradas, que é uma coisa que a gente não viu nas últimas edições, nas últimas temporadas, né? 3 equipes ficarem no zero, portanto, sustentarem o zero por tanto tempo. A gente já está aí na quinta corrida do ano e a gente não consegue ver aí uma perspectiva melhor para essas três equipes. Eu não consigo enxergar, por mais que a Alpine tenha assim se mostrado um pouquinho melhor, a gente ainda tem essas equipes absolutamente zeradas no campeonato. A gente tem ali só de pontinhos realmente a Haas, que chegou, né, 6 vezes, né, cinco, perdão, 5 vezes nos pontos, enquanto que o Tsunoda fez ali 2 resultados nos pontos e está um pouquinho à frente, está 7-5, é uma diferença irrisória, mas de qualquer forma a Racing Bull está um pouquinho só na frente da Haas, mas as duas pelo menos desencantaram. Elas têm pontos, as três da rabeira não têm. Mas falando em Sauber, a gente pode fechar o assunto do Grande Prêmio da China com o que foi apontado aí como talvez o momento mais emblemático deste fim de semana, que foi o final da corrida do Guan Yu Zhou, né, que diante da sua torcida, a gente viu ali arquibancadas cheíssimas no autódromo de Xangai, realmente não segurou a emoção de estar diante do seu público, apesar de não contar com um carro competitivo, é a presença da China no grid de largada da Fórmula 1, coisa que, por exemplo, o Brasil agora não pode avocar para si, né? A Tão China cedo. tem ali o piloto da casa sendo ovacionado por sua torcida, coisa que o Brasil atualmente não pode fazer. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse momento, que foi realmente um momento fora da corrida em si, não foi, foi uma coisa pós bandeira quadriculada, mas que ganhou uma importância muito grande porque mostra um aspecto humano que também precisa ser levado em consideração, porque corrida não é só a luz verde, que tem, nem luz verde tem mais, mas assim, o apagar das luzes vermelhas e a bandeirada tem um aspecto humano que precisa ser valorizado em cima disso. Queria que vocês comentassem a impressão de vocês desta imagem do Guanyu junto à sua torcida, o que isso representou para vocês? Eu acho que representa também a Fórmula 1 querendo ganhar o mercado chinês, né? Também tem isso, que é um baita mercado, mas sim, ao lado, a Liberty, ela tem seus defeitos, né, na gestão da Fórmula 1, mas ela tem algumas atitudes bem interessantes nesse lado mesmo humano, né? Porque, vamos lá, por mais que o Guan Yu Zhou seja uma família riquíssima, ele paga caro para estar ali na Sauber, conta até que provavelmente vai ser o último ano dele, né, que vai virar Audi, então provavelmente ele não fique, não está fazendo um trabalho que chame a atenção de ninguém, mas é um sonho de uma vida, né? E há várias fotos do Guan Yu Zhou com, sei lá, criança, 20 anos atrás, com a bandeira do Alonso, e em 2024 ele estava dando entrevista coletiva ao lado do Alonso, né? Então, sim, tem um lado humano, é um sonho realizado, e pô, deve ser uma emoção gigantesca, né? Você tá correndo na frente do seu público, o público não se importou que ele chegou em 14º, estava lá vibrando com ele, com várias totens dele lá, então
essa parte da Liberty eu acho muito, muito legal, assim, ela olha para o lado humano da, da Fórmula 1, né? Eu não tenho, acho que sou das poucas pessoas da Paraté que não tem Netflix, então eu só assisti só uma temporada do Drive to Survive, e o Drive to Survive, ele investe muito nessa parte humana do piloto, de transformar os pilotos, os 20 pilotos, em personagens. E com certeza essa parte vai estar no Drive to Survive, vai ser lançado em fevereiro de 2025, falando da temporada 2024, que foi bem interessante. É uma realização do sonho, né? Bem humana mesmo da Fórmula 1. Ô, João, eu somo, assim, eu endosso tudo que você falou. A única, pelo menos assim, para fazer a piadinha da noite, o Drive to Survive conseguiu fazer um episódio inteiro transformando o Lance Stroll em herói. Então, o O, episódio O poder da da edição. China, o Guan Yu Zhou vai virar um deus. apesar de que eu estou fazendo piada, mas foi muito merecido o que foi feito. Foi realmente desses episódios que houve uma felicidade de quem pensou, ou das pessoas que pensaram em fazer aquele momento. A gente sabe que existe o lado econômico, a China hoje é um país muito relevante do ponto de vista de economia, mas não deixa de ser legal ver que a forma como eles fizeram foi muito bacana. Porque podiam ter feito uma coisa piegas, só para agradar o mercado. E não fizeram isso, ao contrário, fizeram uma coisa bacana, que ficou muito bem, sabe? O público gostou disso. Eu, como torcedor, também assisti, eu achei super, super bacana. E vai ser com certeza um episódio desse de não se perder no Drive to Survive. Gente, última perguntinha para a gente encerrar o vídeo da noite. Possibilidade de termos mudanças no sistema de pontuação em um futuro breve, em que 12 pilotos aí seriam contemplados com pontuação. A gente tem um pequeno degrauzinho ali entre os últimos colocados. A gente faria com que a partir do 12º ganhasse um ponto, depois 11º 2 pontos, o 10º colocado 3 pontos e assim por diante, até chegar nos 25 pontos do vencedor, ou seja, a parte de cima não mudaria, o que mudaria é essa rabeirazinha que no atual sistema de pontuação tem um gap ali. Queria saber se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês não gostam, se vocês proporiam um outro sistema de pontuação. O que vocês acham dessa proposta de aumentar de 10 para 12 a zona de pontuação da Fórmula 1? Pensando no atual formato, a gente tem que imaginar que a Fórmula 1, em alguns aspectos, virou um grande espetáculo. Então, assim, eu acho que não vai ter tanto prejuízo, até, sabe, até o 14º colocado. Já houve uma mudança que eu superei, que durante alguns anos fui muito resistente quando o sistema saiu de 10 para 25 pontos, porque isso quebrou uma barreira interessante de você fazer análises um pouco mais ampliadas da história da Fórmula 1 com base em Baseado em pontuação. pontos, né? Sim. Mas É, como já faz o quê? Uma década que a gente convive com 14 essa anos, foi em pontuação 2010. de 14 anos, isso. foi em 2010 que começou a população nova. Então essa barreira já foi superada pela velha guarda, como eu sou. Então, até se disserem, olha, vamos abrir pontuação até para os 20 participantes nessa altura, e eu falo que eu não sou a favor, não é o conformismo, não. É que já faz parte do modelo atual. Todo mundo está fazendo algum ponto, pelo menos está ali participando e entregando alguma coisa, ou seja, o carro termina, pelo menos o único critério que tem que prevalecer, pelo menos assim, se a gente olhar pelo menos no âmbito esportivo, é estabelecer um tempo mínimo para o último colocado de pontos alcançar em relação ao vencedor. Exemplo, o cara não pode chegar a 3 ou 4 voltas do vencedor. Isso nem tem acontecido.
Mas estabelecer um critério também para o tipo, o carro parou faltando 10 voltas, 15 voltas e ficou numa zona de pontuação e ganhou ponto. Eu só colocaria esse critério do carro Eu acho que, terminar o GP. eu acho que já existe, Salu. Acho que o piloto tem que completar uma porcentagem para pontuar, né? E só dando um pitacozinho, é interessante que a gente estava falando da pontuação clássica, né? 10, 6, 4, 3, 2, 1, e vai praticamente dobrar, né? E vai ficar até parecido com a pontuação clássica da Fórmula Indy, né? Que era também os 12 Na época primeiros. da kart eram 12 primeiros, né? Os dois Era bem primeiros. parecido, realmente. Mas o que eu sempre falo é que aquela Fórmula 1 foi 2002, né, até 2002, que teve essa pontuação clássica, era uma Fórmula 1 que, se você voltar 10 anos antes, 92, não tinha muita quebra. Então, aquela Fórmula 1 que apenas os 6 primeiros colocados, né, largavam-se 26 carros, apenas os 6 primeiros colocados pontuavam, porque naquela época a Fórmula 1 tinha muitas quebras, né? Então, hoje o carro da Fórmula 1 é um tanque. O carro você observa, largam 20, chegam 17, 16, uma corrida com muita abandão chegam 13. Então é realmente, para a Fórmula 1 atual, 10, 12 carros pontuando é o ideal. Lembrando que, como o Lucas falou, hoje temos 3 equipes que estão zeradas no campeonato, né? Estamos na quinta corrida, e aquela história, né? Nas próximas, Miami, Azerbaijão, se não acontecer nada demais na corrida, esses caras não vão pontuar. Vai ser aquelas 5 equipes primeiro, aí se um Stroll não bater em alguém ou fazer algo sozinho e não tiver ninguém tiver problema, eles não vão pontuar. Então é a realidade também da Fórmula 1 que não quebra, né? Sim, sim, os carros e os motores, câmbio, o sistema de regeneração de energia, tudo é feito para durar várias. É como se fosse um carro de endurance que fosse colocado na pista de trechinhos em trechinhos de 300 quilômetros. Esse é o atual formato da Fórmula 1. Eu quero só chamar a atenção do seguinte: se já tivesse vigorando esse sistema com 12 na zona de pontos, as 3 equipes teriam pontuado. Tá? O Bottas chegou em É. 11º na primeira corrida no Bahrein, o Ocon chegou agora em 11º na China, e o Albon tinha vindo de 2 11º lugares e um 12º, agora que ele fez na China, também teria feito 3 pontuações. As 3 equipes teriam feito ali uma quirerinha de ponto, mas não estariam zeradas nesse momento. Então, eu acho que tem muito a ver também com isso, né? De poder estender um pouquinho a zona de pontos. Até porque hoje, e isso é uma coisa que já vinha se desenhando, essas 5 primeiras equipes, que seriam as equipes que estariam cativas na zona de pontos, Aston Martin, Mercedes, a Ferrari, a McLaren e a Red Bull, né, e que só diante de algum problema dessas equipes, as outras equipes teriam a oportunidade de brigar por essas vagas remanescentes da zona de pontos. Então, eu vejo sim como um aspecto positivo nesse sentido, para não dar essa impressão tão feia do lado B, de ficar totalmente sem pontos, principalmente diante disso que acontece hoje na Fórmula 1, que o fator quebra ele praticamente inexiste. A gente tem uma ou outra quebra pontual de um ou outro competidor. A gente não tem mais aquelas corridas de resistência, aquelas corridas de sobrevivência que a gente via, sobretudo ali nos anos 80 e 90, principalmente nos anos 80, era turbo, quebrava-se carro, motor, câmbio loucamente nessa época, e a gente via ali carros de fundo de grid chegando entre os 6 primeiros nessa pontuação clássica. Então, diante de uma Fórmula 1 que realmente não quebra e que só diante de infortúnios muito pontuais você teria chance de chegar nos pontos, sim, acredito que a medida aí seja salutar diante da atual Fórmula 1, né, a Fórmula 1 que é a do momento. Amigos, mais alguma consideração final de vocês aí antes da gente encerrar e partir aí para os avisos aos nossos amigos aqui da audiência? Acho que é isso mesmo, Só, Lucas.
Só agradecer essa noite super legal aqui, a gente poder estar compartilhando esse bate-papo sempre de alto nível com vocês. E vamos para o próximo GP, que As daqui a 2 cafonagens semanas de tem Miami mais. Beach, que beleza. Corrida sprint também, né? Outra corrida sprint. Tem outra corrida Vai sprint ter lá. mais um sprint. O sprint mudou de formato, né? Ela inverteu ali o sábado. De qualquer forma, o Max Verstappen continuou vencendo. A ordem dos fatores não alterou o produto. É Verstappen na pole, é Verstappen vencendo o sprint, é Verstappen vencendo o GP. E com essas considerações, vamos encerrando aqui mais uma live do GP Total. Muito obrigado, meus queridos amigos. João Carlos Viana, Mário Salustiano. Todos aí que chegaram até o fim, peço que deixem sua curtida, assine o canal, assine as notificações, espalhem para os seus amigos aí, entusiastas do esporte a motor, que a gente faz um conteúdo aqui aprofundado, a gente tem sim a nossa pitada de bom humor, porque tem algumas coisas que diz tão sérias, a gente também tem que rir delas, frase clássica do Niels Bohr, químico famoso aí, tá na tabela periódica, ele que foi um dos químicos mais célebres aí que a gente teve, mas a gente tem essa preocupação de trazer, claro, um conteúdo aprofundado, sempre trazendo detalhamentos, análises e também bastante história. A gente tem as nossas pautas históricas. Peço para que vocês fiquem aqui, curtam o nosso conteúdo. Vai ser sempre uma satisfação ter vocês todos aqui presentes com a gente, aqui youtube.com/GP Total. Este é o GP Total. Grande abraço e até a próxima.